Eu sou Raimundo Machado e tenho um enorme prazer em convidá-los para esse nosso encontro de gerações do choro capixaba. Nossa apresentação está incluída no projeto Cultura em Toda Parte, Módulo Norte. Este projeto conta com a realização do Instituto Brasil de Cultura e Arte, IBCA, com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, direcionados pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério de Turismo e pelo Governo Federal. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado.
Falar de choro, para mim, pode ser curioso para muitas pessoas, mas é sempre uma grande alegria. Eu comecei a curtir, comecei a gostar de choro com 17 anos aproximadamente, e aconteceu uma roda na minha casa, em Paú, que durou o dia inteiro e que se repetiu no dia seguinte. Foi num aniversário com algumas pessoas que marcaram época no choro aqui no estado. Alguns tocando profissionalmente, outros não. Dentre eles, rapidamente, Ailton Borges, Tião Sete Cordas, Alverte Buteri, Aristide Bruseghini, Darcy do Cavaco. Eram pessoas que estavam sempre com a gente tocando, Salgado, Sete Cordas. E, a partir dali, se tornou uma paixão. Eu passei a ouvir e a curtir, a andar muito atrás disso. Quando fui para Curitiba, aos 18 anos mais ou menos, eu comecei a fazer umas aulas lá, com um bandolinista, que tocava também cavaquinho, e frequentava uma roda de choro famosa em Curitiba, no Largo da Ordem. É uma feira de artesanato aos domingos de manhã. Depois de ficar 2 anos em Curitiba, voltei para Vitória para continuar o curso de economia. E aí comecei a me enturmar mais com o pessoal, já tocando um pouquinho e coisa e tal. O ponto que marcou foi quando, através do maestro Nelson Macedo, eu tive a oportunidade de conhecer o Henrique Cases. E comecei a ir para o Rio de Janeiro, fazer algumas aulas, e com isso abriu muito o meu campo de visão, porque era a oportunidade de ouvir muitos músicos e conhecer muitos músicos, e inclusive alguns que eu lia nos discos, né, nas capas dos discos. Nós estamos falando de um tempo onde não existia internet, era tudo ali na mão mesmo, e procurar partituras, procurar CDs, procurar... CDs não, desculpa, nessa época, procurar os long plays, né? E depois desse tempo, aí abriu muito e eu comecei a tocar, e comecei a me envolver mais, aí já tive a oportunidade de tocar com Ailton, com quem trabalhei muito tempo. Só num hotel da cidade nós fizemos 4 anos a feijoada desse hotel. E aí me envolvi com muitos músicos, houve uma oportunidade muito grande de abrir os horizontes até chegar a história do H2O, depois que voltei da Europa, e aí vieram apresentações assim maravilhosas com Paulo Sérgio Santos, Henrique Cases várias vezes, Altamiro Carrilho, de gratíssima lembrança. O grupo H2O fez muitas apresentações com músicos diferenciados, e a partir daí se tornou a consolidação desse gênero, que é o gênero da minha preferência, ao qual eu dedico toda a minha paixão, toda a minha atenção, e tenho um prazer enorme de falar em encontro de gerações. Significa que tem mais gente dando continuidade.
Bem, o título dessa nossa apresentação, Encontro de Gerações, tem a ver diretamente com as pessoas que formam esse quarteto, que eu tive o prazer de participar com eles, né? Na verdade, são 3 pessoas, 2 de uma geração, 1 de uma geração intermediária e eu, que já estou na casa do 6.0. Bem, os meninos mais novos, o Matheus, eu conheci, foi o último com quem eu tenho lidado, estudioso, competente, compositor, cheio de história para contar. Se deixar, fica escrevendo música até amanhã de manhã. Mas a gente se conheceu, se identificou bem e temos trocado muitas ideias, porque essa juventude vem com uma pressão muito grande, com muitos conhecimentos, com acesso a muita informação, e, na verdade, de vez em quando a gente tem até que frear um pouquinho. Espera aí, vamos mais devagar um pouquinho, porque dá uma força o velhinho aqui, vamos um pouquinho mais devagar, para a gente ter a possibilidade de mesclar as informações. Quer dizer, o mundo também não é só a modernidade, também não é só a internet, a velocidade, não são só os acordes mirabolantes e coisas. Nós podemos misturar as coisas de maneira que o resultado final expresse o sentimento de uma geração misturado com a força, o conhecimento e as informações preciosas dessa juventude mais nova que vem com essa carga toda. Então, a minha relação com o Matheus é mais recente e já tem sido muito produtiva, tanto que aí já temos uma música em parceria, né? Já temos um choro aí em parceria que será apresentado nesse projeto. O Luciano já é um caso mais antigo, um relacionamento mais antigo. Ele, num determinado momento, fez aula comigo num projeto social e eu não posso deixar de contar que, curiosamente, ele teve quase desistindo de estudar violão por achar o professor Raimundo chato, como ele disse para a mãe dele. E isso praticamente chorando. E isso é muito natural, isso já vi acontecer muitas vezes com muitas pessoas, né? E é muito simples isso. A realidade é que eu sempre tive a noção muito clara de que ele podia muito mais do que aquilo que ele acreditava poder naquele momento. Então, eu não acho justo, não acho correto aceitar um rendimento 5 de um aluno quando eu tenho certeza que ele pode dar 9. E se forçar um pouquinho daqui a pouco, ele pode dar 10. Bom, resultado, a coisa foi esquentando, a amizade foi se fortalecendo. Em seguida, o moleque passa em primeiro lugar na faculdade de música, violão erudito, está se formando, e hoje já me ensina muita coisa, além de trabalharmos juntos muitas e muitas vezes. Logo, é um grande prazer estar com ele sempre. E entre nós, entre as nossas gerações, tem o Léo, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco mais de 10 anos, ali em Jucutuquara, numa loja, onde ele dava aula e tal, e a partir dali a identificação foi total. Além da música, a nossa amizade, uma parceria sólida, daquelas pessoas que podem telefonar um para o outro 2 da tarde, 5 da manhã, a hora que for preciso, para o que for preciso. E isso tudo aliado ao entrosamento com a música. Então fizemos muitas coisas, tocamos com algumas coisas assim muito especiais, numa fase que ele fazia parte também do H2O, a meu convite, e um dos momentos assim que coroou essa nossa participação foi uma apresentação do H2O no Teatro Carlos Gomes, com Luciana Rabelo e Cristóvão Bastos. Realmente foi um momento assim, uma coisa indescritível. Depois disso vieram outras tantas, como, por exemplo, as várias vezes que estivemos com Henrique Cases, tocando e dando risada e aprendendo sempre e convivendo sempre. Quer dizer, hoje já é um jovem senhor, né? Pai de um menino lindo e saudável, e a vida segue. E, resumindo, é um grande prazer para mim estar misturado com essa rapaziada. Muito obrigado a todos eles, empenhadamente agradecido e feliz de estar aqui.
Bom, a influência do choro no meu processo composicional, acredito que a coisa mais forte, assim, né, mais presente do choro no meu fazer composicional, acredito que é a forma do choro, né? A forma, não no sentido só de organização do material musical, mas também na forma de lidar com esse material. O choro é um estilo, né, um gênero musical que tem uma forma muito bem definida. A gente chama essa forma de forma rondó, né, uma peça de 3 partes, em que você tem a parte A, faz a parte B, repete a parte A, faz a parte C, repete a parte A. Então, essa parte A está sempre sendo repetida. E, além disso, o choro, para além do gênero choro, é também uma forma de tocar, né? É uma forma de interagir com o material musical. Então, lá nos primórdios do choro, né, existiam os grupos que tocavam música de câmara europeia, né? Então, polcas, mazurcas, esse tipo de composição era tocada, só que levando em consideração a vivência e o fazer musical desses músicos que na época eram amadores, né? Nesses músicos que tem esse fazer musical, esse tocar chorado, né? Então, acho que a maior influência na construção do meu fazer composicional, a maior contribuição que eu acredito que o choro me trouxe, é essa percepção formal e de conseguir lidar com o material musical e adaptar ele, moldar ele, quase como uma escultura mesmo, dentro do processo da composição, né? E conseguir dialogar com diferentes vertentes, né? Porque o choro, com o passar do tempo, se tornou um gênero aglutinador, né? Ele vai juntando várias formas de música, né? Então, o baião acaba entrando dentro dessa construção do choro, aí vem o machixe, então ele começa a juntar vários estilos dentro dele mesmo, que já está desde a gênese, né, do gênero, gênese do estilo, que é essa coisa de aglutinar várias danças, né? E criar assim uma maneira de tocar todas elas que conecta esse universo que é o choro. Então, eu acredito que seja essa a maior contribuição, a maior presença do choro no meu fazer composicional.
Bom, o heptassopro tem sido uma constante na minha vida, né? Desde 2017, foi quando o Luciano e eu nos conhecemos lá no Festival de Domingos Martins. E a gente estava na mesma casa, enfim, a gente alugou o mesmo lugar e acabamos fazendo várias rodas de choro informais com a galera e tal. E a gente acabou se aproximando muito, né? Porque violão, sete cordas e flauta já tem uma história assim dentro dessa linguagem do choro e a gente acabou tendo a questão de afinidade mesmo, né? De amizade, de irmandade mesmo, né? E a gente começou a entender que tinha alguma coisa ali, alguma coisa interessante que a gente poderia desenvolver. E aí, quando nós voltamos para Vitória, a gente começou a ensaiar religiosamente ali, toda segunda-feira, a gente ensaiava o nosso repertório e tudo mais. E aí começamos a trabalhar, enfim, o projeto foi andando, né? Foi se desenvolvendo. E aí, nesse meio tempo, por intermédio do Luciano, né? O Luciano é aluno do Raimundo, né? E aí, por intermédio do Luciano, eu acabei conhecendo o Raimundo e o Raimundo me adotou, assim, né? Me abraçou e me trouxe para junto dele. Então, eu comecei a trabalhar com o Raimundo também, né? Então, sempre que tinha uma questão com a formação de quarteto, eles trabalhavam muito em trio, né? O Luciano e o Raimundo trabalhavam muito em trio ali, junto com o Léo também, de percussão e tal. E quando tinha quarteto, ele me chamava para fazer flauta e tudo mais. Eu acho que uma coisa muito engraçada dessa época é porque eu comecei a estudar música dentro da ideia da música erudita, né? Dentro daquela construção da música erudita. Então eu era muito dependente da partitura. Dependia muito da partitura. E aí chegou uma hora que eu me vi sem partitura, né? A gente tinha ou esquecido a estante, ou estava ventando, sabe? E aí eu precisei começar a decorar as músicas. E o choro tem muito isso, né? Você chega na roda, os chorões, os antigos mesmo, né? Eles tocam tudo de cor e tem essa coisa da tradição oral que é muito forte. E aí, por causa do Luciano e do Raimundo, eu comecei a decorar as músicas. E hoje isso para mim virou um vício, né? Então, tudo eu quero decorar, tudo eu quero... E agora tirar de ouvido também, né? Que é uma coisa que eu não tinha costume. E agora eu estou fazendo por causa deles, né? Então, assim, eu cresci muito musicalmente por estar perto do Luciano, do Raimundo e do Léo, né? E aí, depois que eu já estava nessa sequência de trabalhos com o Raimundo e tudo mais, a gente entrando em projetos juntos, a gente pensando em coisas juntos, né? Eu conheci o Léo, já conhecia o Léo de nome, né? Porque todo mundo sempre falava Léo de Paula, que era um percussionista assim fantástico. E aí eu vim a conhecer o Léo depois e a gente a amizade ali foi surgindo e tudo mais. E cada vez que a gente senta e conversa, nós quatro, ou eu com o Léo, enfim, é sempre uma aula, assim, é sempre um aprendizado fantástico, tanto musicalmente quanto de vida, né? Então eu acho que eu cresci muito como pessoa e como músico, né? E como ser humano mesmo, por estar com essas pessoas, né? Com o Luciano, com o Léo e com o Raimundo. Então eu só tenho a agradecer, né? E a influência desse trio, né, na fundação do heptassopro é justamente fazer a gente entender que aquilo que o Raimundo falou, que nem sempre a gente tem só a modernidade, né? Então a gente tem também dentro do hepta essa coisa de resgatar, né? Acho que resgatar nem é a palavra, mas assim, mais de se valer desse conhecimento que foi construído por tantos nomes grandes, né, da música brasileira e do choro, e tentar aprender um pouco, né, para poder humildemente trazer a voz desses grandes mestres e contribuir um pouquinho também com as nossas diretrizes musicais, os nossos conceitos musicais, enfim. Acho que é isso.
Bom, o choro, enquanto gênero musical, tem uma importância muito grande na minha trajetória. Eu comecei a ter contato com choro através da minha família, porque minha avó gostava de ouvir choro. Então, lá em casa tinham discos de choro, depois CDs. Então, era rotineiro, né? Vez ou outra, a gente tinha contato com isso, e também através das novelas, né? Novela mesmo na televisão, minha avó gostava de ver também, gosta ainda. E eu me lembro, né, que na trilha do Cravo e a Rosa, na época do Chocolate com Pimenta, tinham obras do Ernesto Nazaré, por exemplo, que é uma grande referência, compositor pelo qual eu tenho imenso apreço, carinho pela obra. De outros mais também, como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, e que representam assim tem um espaço cativo no meu coração enquanto artista assim muito grande. E eu, enquanto percussionista, eu acho que não poderia ser diferente isso, porque é um instrumento pelo qual eu tenho muita gratidão, assim, tenho uma relação muito intensa, é o pandeiro. E o pandeiro, por acaso, é o instrumento de percussão com maior vínculo com a estética do choro. Então, tudo isso acabou desaguando numa relação que, para mim, é muito, muito natural e intensa, na medida em que, há vários anos, eu já trabalho com choro e tenho uma alegria de poder afirmar isso dentro desse encontro de gerações do choro capixaba. Cada um desses encontros de gerações que acabaram desaguando nesse projeto, cada um deles teve uma importância enorme na minha trajetória. Cada um na sua proporção, claro, em cada momento em que aconteceu, mas tem uma grande representatividade para mim, né? O primeiro deles, naturalmente, foi com Raimundo, que isso há 15 anos atrás foi uma das pessoas que me oportunizou talvez os primeiros grandes passos em relação à atuação profissional na música para mim. Eu já lecionava numa oficina de percussão, uma oficina de pandeiro, e o Raimundo apareceu. A gente conversou um pouco e ele me fez o convite, e a partir daí se iniciou essa trajetória, que para mim, por exemplo, tem um sabor muito especial lembrar que foi o primeiro trabalho, por exemplo, que eu viajei de avião para tocar em um lugar, foi com Raimundo, na ocasião quando a gente foi para São Paulo gravar no programa do Rolando Boldrin, Senhor Brasil, na época quando eu integrei junto ao Raimundo o grupo H2O, que é um grupo de choro de grande representatividade no cenário capixaba. E assim se seguiu por vários anos, né? Essa parceria com o Raimundo, que até hoje existe. Felizmente, estamos aqui nesse projeto também por isso. E aí, alguns anos depois, o Luciano, que já era aluno do Raimundo, a partir de um certo momento, gravou com a gente, né? A gente teve uma gravação muito interessante, né, pela TVE,
programa Eu Sou o Samba, com o Francisco Velasco, nosso camarada em comum também. E aí, a partir daí, eu tive contato com o Luciano. E tempos depois, ele foi, inclusive, meu aluno de prática de conjunto, de apreciação e estética do samba e do choro, um projeto social também, no mesmo em que o Raimundo lecionava, e que a gente estabeleceu esse contato inicial. E, de um tempo para cá, o Luciano é um parceiro de trabalho hoje em dia. É um editor de vídeos da minha confiança, editor de áudio também, e um violonista que já dispensa comentários, está perto de se formar, e já é um homem formado, apesar de ser pelo menos uns 10 anos mais novo do que eu. E o Matheus, um pouco mais recentemente, se integrou a esse hall, né, de camaradas do choro, porque eu tenho um grande apreço. O Matheus é bastante criativo, bastante prolífico, né, escreve pra caramba, tem uma série de artimanhas e de interesse, de vontade, sobretudo, de muita iniciativa, e a gente vem se aproximando. Desde de um ano para cá, a coisa começou a acontecer mais, né? E no começo de 2021, a gente concretizou a parceria efetivamente com a gravação do projeto Heptasopro com Vida Léo de Paula. E para mim foi um grande privilégio, porque foi também um estímulo de absorver um pouco dessa energia, né? Dessa rapaziada que está chegando agora. Eles têm a faixa etária dos meus alunos, mais ou menos. E é diferente, né, tocar com eles, tocar com cada uma dessas gerações. Cada encontro desse tem um sabor especial. Por isso, para mim, é tão importante fazer parte desse projeto.
Bem, a minha trajetória quanto violonista, quanto pessoa, foi importantíssimo ter conhecido e estudado com Raimundo, e hoje também trabalhar junto com ele. Logo jovem, dos 12 para 13 anos, cheguei num projeto social onde o Raimundo lecionava a aula, e logo na terceira aula, eu cheguei em casa chorando para minha mãe e disse: mãe, eu não aguento mais esse cara. E essas foram as minhas palavras. Porque Raimundo ele exigia muito de mim, ele puxava a minha orelha. Para mim, ele era um cara chato naquela época. Porém, ao passar do tempo, eu passei a agradecer ele por ele ser esse cara chato comigo, por ele ter puxado a minha orelha. Porque o Raimundo é um cara experiente e o jovem não entendia a proporção que isso ia ter na minha vida até os dias de hoje. Então eu passei a agradecer ao Raimundo imensamente, agradeço novamente o quanto ele foi chato comigo. E eu agradeço imensamente isso a Raimundo. Bem, logo no início, quando o Raimundo ia tocar, era o Raimundo Machado e Trio, Raimundo Machado, Léo de Paula e Abner, toda oportunidade que eu tinha, eu ia assistir eles. Em apresentações informais, em festas, toda oportunidade que eu tinha de vivenciar esse gênero, eu ia. E de uma forma informal, logo depois de uma apresentação, eu falei com o Léo de Paula que eu estava interessado em estudar música para valer. Iria fazer técnico em música. O Léo de Paula disse para mim: não, você vai fazer faculdade de música. E através do Léo de Paula, ele me deu o caminho das pedras, falou: não, olha, o prazo é curto, mas você vai estudar. E dali para frente, tinha 3 meses para me preparar. Graças a Deus, em seguida, estudando muito, passei em primeiro lugar na faculdade. Mas ressalto que foi importantíssimo a fala do Léo de Paula, por me influenciar e me incentivar a entrar na faculdade. Sou totalmente agradecido. Assim como do Raimundo. Como eu falei com o Raimundo, é um cara muito experiente no nosso fazer musical. Durante as aulas, ele implementava situações corriqueiras na nossa vida. Que era o quê? Era a famosa roda de choro concentrada. Como assim, Luciano?
Ele criava situações que aconteciam na vida real. E a gente não entendia a proporção e o tamanho daquela aula ali, daquela prática de conjunto. E a partir do momento em que eu passei a ser parceiro dele de vida profissional, a também agir de forma profissional e trabalhar com a música, depender somente da música, eu percebi o quanto aquilo foi importante. Que a gente via novamente falar, o cara chato tem muito sentido. Muito sentido. E com o Léo de Paula, assim também tendo aula sobre história da música, e é importante afirmar que não é só importante a gente entender como o violão funciona ou como a roda de choro funciona, mas também como é a história da música por trás disso tudo. E tendo aula com o Léo de Paula me proporcionou isso. Eu sou totalmente grato novamente a ele. Então, esse encontro de gerações é importantíssimo para mim. Poder ter passado por Léo de Paula, poder ter passado por Raimundo. E de certa forma, os dois tiveram um papel decisivo na minha vida para eu ser quem eu sou hoje. Então, muito obrigado a vocês.